Diário, a gente volta hoje, nessa quinta-feira, com uma nova edição do JTT Diário, obviamente, né? Dia 5 do 8 de março, dia 5 de março de 2020, né? Atrás da nossa câmera, a gente tem a nossa diretora executiva, a Jana Machado. Na mesa 2 hoje a gente tem a Manuela Campanha. Também aqui cuidando das nossas redes a gente tem o James Hattieri. Lá no suporte a gente tem a Thali Feldglaser cuidando de tudo para que saia a melhor qualidade da outra informação para você. Hoje tá calorzinho, tá começando a refrescar aqui na nossa sede, tá um pouquinho quente, mas logo logo a gente resolve esse problema. 26 graus hoje, a gente começou um pouquinho depois que a gente teve um probleminha técnico, mas a gente vai seguir em frente. Manuela Campanha. Olá! Tudo bem? Quais são as notícias do portal de hoje? Oi, Mayara. Olá, leitores e leitoras. Hoje, a editora do portal é nada mais, nada menos do que Mayara Santos. Então, eu estou dando uma olhada aqui. Antes de falar um pouquinho sobre algumas das matérias que estão em destaque, queria mais uma vez chamar, né, convidar... Opa, tem uma música tocando. Só um minuto. Foi. Queria convidar todo mundo que não conhece o nosso portal a entrar na página desacato.info. Então, aqui está a nossa campanha de leitores amigos, tem as principais notícias do dia, tem as nossas produções, todo mundo que escreve pra gente, enfim, está tudo aqui. Entrem lá. Hoje, eu vou ler 3 matérias, 3 manchetes pequenininhas, mas que falam sobre as mulheres. Acho que hoje o programa, a edição de hoje, está bem voltada a esse tema, já que a gente está chegando perto do dia 8 de maio. Então, tem uma matéria que fala sobre a primeira greve feminista do México. Tem uma matéria que fala sobre o primeiro encontro nacional das mulheres do MST. É o primeiro encontro que vai acontecer em Brasília, de hoje até o dia 9. Então, faz 2 anos que o movimento está tentando construir esse encontro, é ótimo, né? Mas construir esse evento. E começa hoje, então isso é bastante importante. E aí a última, só queria falar da entrevista que rolou ontem no JTT mesmo, que foi da Mai, com a Camila, falando sobre o Festival de Teatro José Ronaldo Faleiro, que vai começar semana que vem. São uma programação da semana, são 3 dias, do dia 9 ao dia 13, na verdade, né? Mas a programação inteira é gratuita, a universidade é pública, então o espaço tem que ser ocupado, e acho essa matéria bastante relevante. Por enquanto é isso, Mai. Não é isso não. Não? Não é isso não. Sabe por quê? Como é que as pessoas fazem para ser nossos leitores amigos? Gente, tudo bom? Arrasou. Você vai clicar aqui. Logo, abriu o portal. Logo a primeira coisa que vai aparecer é essa frase linda, gigante, escrita: seja um leitor, leitora, amiga. Você vai abrir a página. E aqui vai estar explicando um pouquinho sobre o nosso trabalho. E aqui embaixo vai ter certinho como você pode contribuir com apenas R$10, com R$20, 50, 100, 250. E aí, se você tiver mais vontade ainda e quiser contribuir com mais, você pode depositar direto na conta da cooperativa. Aqui está a conta, o CNPJ, tudo certinho. Contribua com a outra informação. É isso, Mari. É isso mesmo, contribua com a outra informação. A outra informação pede a você que você contribua. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no nosso segundo bloco, que a gente tem entrevistas mais do que especiais com a organização do 8M aqui de Florianópolis e também de Criciúma. Então fica ligado que daqui a pouco a gente volta. Desacato é nós! O que é o desacato para você? Desacato é minha paixão. Desacato é nosso portal. Desacato é o meu trabalho. Desacato pra mim é eu e você. Desacato é o nosso jeito de ver a comunicação. Desacato? Desacato é muito ótimo. Desacato sou eu. Desacato é nós! 13 anos com a outra informação, solidária e de classe. Apoie o Desacato. A gente está sempre presente.
aqui direto da nossa redação aberta, agora, como eu disse para vocês, depois de um intervalo um pouquinho mais longo, porque a gente teve uns probleminhas técnicos, mas tudo resolvido, tá tudo certo. A gente vai agora com as nossas entrevistadas da organização do 8M. Inclusive, a gente não estava contando com isso, mas a gente conta com uma entrevista, inclusive, da organização do 8M de Criciúma. O que é muito legal, que a gente vai integrar todas as cidades aqui, né? Elaine Salas, parte da organização do 8M. Tudo bem, Elaine? Boa tarde, tudo bem? Todo mundo que está nos vendo. Elaine, como é que está sendo esse processo de organizar o 8M? A gente está chegando no 4º ano de 8M, né? Essa organização que une vários coletivos da cidade, né? E também do estado, com várias pautas e unifica nessa frente para formar toda essa programação que acontece no 8 de março. Cada ano tem novos desafios, novas pautas extremamente importantes e conjunturais, e ao mesmo tempo todo o nosso trabalho que é muito prático na questão da organização, né? Tanto nas mesas de debate, as discussões políticas e nas apresentações culturais, onde a gente tenta agregar o maior número de mulheres possíveis para que esse acontecimento seja de fato abrangente, horizontal e que alcance a maioria das mulheres. Esse ano a gente teve uma coisa atípica na hora de marcar a data da manifestação em si, do ato em si, pelo fato de que o 8 cai num domingo, né? E aí, como é que foi? Como que vocês chegaram a essa resolução? Porque várias cidades do país, elas decidiram, algumas manteram no dia 8, outras foram para o dia 6. Como que vocês chegaram a essa conclusão? Esse foi um desafio bastante complexo, né? Porque nós sabemos que o grande lema do 8 de março é a greve internacional das mulheres. Então, tem um interesse real de parar a produção, né? De você impactar a produção capitalista, né? E como fazer uma greve no domingo. E aí veio toda uma grande reflexão sobre o processo de que as mulheres normalmente trabalham 3 jornadas, né? Trabalha em casa, trabalha no trabalho dito formal e ainda tem todos os afazeres domésticos e todas as coisas que elas precisam fazer. E aí, então, entrou esse dilema. Fazemos a greve no domingo ou fazemos a greve na segunda? E se chegou ao entendimento do grupo que era muito importante a gente tomar a posição sobre as horas das mulheres trabalhadas que não são remuneradas, né? E tem pesquisas que já dizem aí que se as mulheres forem cobrar as horas trabalhadas em casa, a gente já estaria beirando os trilhões, né? Em termos de remuneração. Mas também se entendeu que era necessário a gente impactar o sistema, né? Então, por isso, a gente adotou 2 procedimentos. No domingo, um corpo a corpo com as mulheres da cidade, lá na cabeceira da ponte, onde vão ter atividades institucionais, e a gente vai disputar na política a nossa necessidade de estar conversando com essas mulheres sobre as pautas feministas, sobre as pautas que nos convêm, nos são claras dentro do movimento 8M. E na segunda-feira, a gente vai fazer uma tarde de programação cultural e oficinas, e terminar com a nossa grande marcha, que é o momento da união, da força de todas as mulheres, né? No ano passado a gente beirou aí 15 mil mulheres, para esse ano a gente pretende sempre ter mais, e para congregar essa energia, que é uma energia que, naquele momento, ela também carrega e descarrega, né? Porque aí a gente deixa para trás na marcha tudo que a gente já lutou e se renova para tudo que a gente ainda precisa lutar, né? Então é um grande momento. E agora falando um pouco mais de programação mesmo, tem a Ana, que também a Ana Bezerra, que também faz parte da organização. Ana, como é que está distribuída essa programação? Bom, então tudo começou primeiro tirando o tema para depois pensar em programação. O tema desse ano vem com viver com, me ajuda, viver com dignidade e liberdade, trabalho, corpo e território. Daí, em cima desse tema, a gente tirou uma jornada de 8 dias, que começou na última segunda-feira, dia 2. E aí o primeiro dia foi o viver. Então a gente foi para a frente do terminal ali do Ticem, com o microfone aberto, também com uma performance da Cacá, da Camila Durães, a Medusa Enredada, foi bem bonito, bem impactante. E aí ali no microfone aberto a pergunta era: o que é viver mulher para você, né? Então quem passasse poderia pegar o microfone e falar o que é ser mulher nessa sociedade. Então essa foi a nossa primeira, foi a abertura da jornada. Na terça-feira, daí a gente passou de segunda com viver para o corpo. Na terça-feira a gente teve uma mesa muito linda, muito emocionante, ali na UDESC. Tô tremendo. Acontece, gente, ao vivo.
E aí tinham mulheres, assim, a gente estava falando sobre as corpas, né? Eu prefiro falar corpas, a corpa idosa, a corpa trans, a corpa cadeirante, a corpa com deficiência visual, a corpa lésbica, a corpa gorda. Então, a gente estava falando, tinham várias multiplicidades, assim, né? De mulheres representando essa pauta do corpo, assim, que foi o debate na UDESC, que foi bem bacana. Dia 4, então, ontem a gente esteve no Sintesp com a Via Campesina, então teve o MMC, que as mulheres camponesas, né? A gente teve também os atingidos por barragem do MAB e também o MST, né, do Sem Terra, falando sobre a questão do campo à cidade, né? A questão ali era sobre trabalho, né? Então, a gente puxou essa roda, as lutas das mulheres trabalhadoras estão em todos os territórios. E hoje a gente está saindo daqui, a gente já vai para o Monte Cristo, lá na escola, a gente convida todos também, na Escola de Educação Básica América Dutra Machado, fica no Monte Cristo, o debate hoje é território. Então, a gente vai estar lá com lideranças das ocupações comunitárias, indígenas, pescadoras, mulheres em situação de rua e mulheres com deficiência. Porque a gente vai estar puxando, além de território, o direito à cidade, né? Amanhã a gente faz um convite aí para o pessoal juntar conosco, apesar de ter saído aqui a programação de uma roda de conversa lá no Quilombo Vidal Martins, no Rio Vermelho. Essa atividade, na verdade, foi alterada, né? Então, eu peço para que a gente cuide aí e, ao divulgar, sempre fazer essa observação. Em vez de a gente estar indo à noite lá para o Quilombo, o pessoal está precisando de apoio, na verdade, para a gente massificar o ato 1h30 da tarde, em frente à sede do governo de Santa Catarina, ali na SC 401. Então, todos lá no ato, pela titulação das terras do Quilombo. Aí à noite, né, que a gente teria essa atividade no Quilombo, então a gente convida também para o pessoal estar somando na atividade que já aconteceria de qualquer forma na Escola Jurema Cavalazzi, no José Mendes, que é a retomada do projeto Escutação esse ano, em 2020. O Escutação, esse dia vai ser organizado pelo MNU, que é o Movimento Negro Unificado, pela GESUS, pelo Projeto Integrar, e pelo pessoal da Escutação também, e o tema vai ser Mulheres em Conflito. Para fechar, então, o fim de semana, Elaine Salas já falou do domingo e da segunda-feira, eu vou falar, então, sobre o sábado. Convido todas as manas que fazem seus trampos e quiserem expor. A gente vai estar fazendo uma feira feminista, a gente não está chamando de feira solidária, de economia solidária, temos motivos para isso e vamos estar lá no dia conversando sobre isso. Então venham, vai ter uma roda de conversa que vai ser mediada pela Mariana Fraga, nossa companheira, que vai estar falando sobre economia feminista em vez de economia solidária. Vai ser em frente a Lacalo. Nesse dia a gente vai ter a grafiteira Bebel fazendo um grafite em homenagem a Elenir, né, a diretora que foi assassinada, vítima de feminicídio. Esse grafite vai ser feito no Madeirite, então móvel. A gente vai depois dar para a escola, para ficar lá na escola em homenagem a Elenir. E a feira é das 13 até as 18 horas. Em frente a Lacalo, é só chegar, não precisa fazer nenhuma inscrição, não tem que pagar nenhuma taxa. Avisa as manas que vendem seus trampos para irem lá expor e vender seus trabalhos. É isso. Só antes da gente finalizar com vocês, Chayane Possebon, que fazia parte da organização de Criciúma, agora veio para cá, está participando aqui. Como é que estava sendo o processo por lá? Assim, o processo, a gente chamou a primeira reunião mais ou menos quando foi na semana que estava a terceira reunião de organização daqui. Tanto que eu participei da terceira daqui e no dia seguinte estava participando da primeira de lá, né? Então, semana passada, no dia 29, a gente teve 2 palestras, né? Uma com a psicóloga Cleo Martins, né? Que é negra, travesti, e é uma psicóloga super bem reconhecida na região, falando sobre os impactos que a violência causa nas mulheres. E as psicólogas, só um minuto que eu estou mal de nome, a Jéssica e Franciele Carvalho e Santiago falando sobre a saúde da mulher negra, a saúde mental da mulher negra. Sábado de noite vai ter a apresentação no caso, Sarau de Saia, que no espaço do Cirquinho do Revirado, que é a coletiva Luará, que é daqui de Floripa. Elas vão fazer a apresentação. Em cada atividade a gente está fazendo a oficina de camisetas, né? Com a temática do 8M. E o ato ficou para o domingo, às 2 da tarde, no Parque das Nações. Vai ter a apresentação do projeto Adincras, oficinas de turbante, alongamento de expressividade do corpo, automaquiagem, exposição fotográfica de mulheres indígenas, varal literário, chá com prosas de saúde da mulher e ciclo da violência. Estão sendo feitas panfletagens massivas nas escolas e nas portas de fábrica, chamando para a atividade do domingo, né? Porque a gente tem que sempre ressaltar que
o 8 de março é um dia de luta, né? Foi um dia que mulheres operárias morreram para a gente ter o nosso dia de luta. Então, não é um dia para estar numa comemoração, conforme vinham alguns anos sendo representados o dia 8 de março. É um dia de luta, é um dia anticapitalista e é um dia feminista. Por isso que a Ana coloca, não tem que falar em economia solidária. É um dia anticapitalista e é um dia feminista, sim. É um dia de luta das mulheres. Pode. Tá, vamos ver se eu consigo lembrar aqui, de repente vai desbloqueando. Segunda-feira, então, a gente convida todos e todas, a partir do meio-dia, a gente vai estar no Largo da Alfândega, estaremos lá com um palco onde vão estar acontecendo várias rodas. Vamos ter aí mulheres em situação de rua, mulheres trans, fazendo a performance, né? Mulheres gordas, mulheres negras. Teremos também uma mesa que vai... sobre aborto, sobre gestação, sobre parto humanizado, sobre essa pele que está vindo aí, né, da cesárea eletiva, sobre maternidade, a função política e social da maternidade. O que mais? Já falei das mulheres negras, o que mais? E aí a gente vai estar tendo também em paralelo, além do palco, a gente vai estar tendo uma tenda de oficinas, na verdade 2 tendas de oficina. Numa delas vai estar acontecendo a tarde inteira oficina de marcenaria para mulheres, e na outra tenda a gente vai ter algumas oficinas. Primeiro é uma oficina de criação poética e pintura corporal, e na sequência uma oficina que aí eu gostaria de destacar bem essa oficina, que é chamando, é uma oficina preparatória para a marcha, para a ala de acessibilidade, porque teremos dessa vez manas, não só... Estamos tendo, né, na construção do 8M, não só na marcha, manas com deficiência. Então, a gente está pensando na ala da acessibilidade, temos um GT de deficiência pensando isso, para que a gente consiga orientar ali as manas que estão se colocando voluntariamente para ser monitoras dessas pessoas, mulheres com deficiência, no meio da marcha. Então, vai ter uma aula de acessibilidade antes e depois da batucada. Tem toda uma questão de segurança para essas mulheres. Nós precisamos de manas voluntárias que venham ser monitoras delas, como empurrar a cadeira de roda, como levar uma mana que tem deficiência visual sem ser invasiva no toque. Então, tem todas essas questões que vão ser passadas na tenda de oficinas. Verifiquem lá o horário direitinho. Na sequência, vai ter uma oficina de turbantes, de bonecas Abayomis. E aí fecha as oficinas, aí vem os blocos afro, vem a batucada feminista da Marcha Mundial das Mulheres, e aí a gente entra na marcha com a concentração a partir das 5 da tarde, previsão de saída por volta das 6, 6h30. É isso? Gente... Só para fechar rapidinho, que eu esqueci, hoje em Criciúma, às 7 horas, no CISERP, tem a última reunião da organização do 8M de lá. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Você que está em casa, está assistindo a gente, ou está no trabalho, no ônibus, enfim, não interessa o lugar onde você está, colhe junto na manifestação, porque, né, todos os dias precisando de força, mas mais do que nunca, nesse dia em especial, precisando de força, compareça aí no 8M da sua cidade, porque eu duvido muito que você mora em uma cidade que não tenha manifestação, né, então compareça à manifestação. Obrigada, gente. A gente vai agora ali com a Jana Machado na mesinha dela, que ela vai colocar para você dar uma olhadinha aí, que a gente entrevistou ontem o coordenador geral do Sinasef IFSC sobre a construção da paralisação do dia 18/3, sobre a educação. Então, a Jana vai colocar para rodar e você vai poder ver. Olá, Maiara Santos, estamos aqui na redação aberta com Odemir Vieira, que é o coordenador geral do Sinasef, seção IFSC, para conversar sobre a construção da grande mobilização nacional que está sendo chamada por todas as centrais sindicais para o dia 18 de março. Odemir, vocês estão realizando reuniões já em todos os campos. Como está sendo a construção desse dia de luta? Bom, boa tarde a todos, né? Como ela falou, eu sou um dos coordenadores da seção sindical Sinasef IFSC. Né, temos representação no estado inteiro e, dentro da medida do possível, nós estamos visitando os campos para mobilizar, para estarem presentes na nossa Assembleia no dia 10, né, que vai decidir sobre a adesão a esta greve geral nacional no dia 18, né, e dentro do possível, nós estamos tentando atingir o máximo de
sindicalizados possível para mobilizar, porque o que acontece hoje é uma desmobilização geral em função, né, de conjunturas anteriores. Então, o nosso trabalho é um trabalho árduo, mas estamos batalhando. É uma equipe nova que está agora na gestão da sessão e, volto a reprisar, nós temos uma Assembleia Geral dia 10 às 14 horas aqui no campus Mauro Ramos, e desde já conclamamos a todos os nossos sindicalizados, né, de Araranguá até São Miguel do Oeste. Um representante que seja já é significativo a participação aqui, e vamos lutar, gente, lutar porque esse governo quer, entre outras coisas, acabar com o serviço público no Brasil. Odemir, no ano passado, o setor da educação foi, assim, uma ponta de lança na mobilização, né? Inclusive na construção dos dias de greve geral que aconteceram. Será que a gente pode esperar que esse ano se repita? A tendência é que se repita com muito mais força, porque os ataques já começaram desde a aprovação da reforma trabalhista, né, uma série de outras questões. Agora nós temos várias ações do governo contra a educação também. A MP 914 é uma delas, que acaba praticamente com a eleição nas instituições federais. E nós contamos também com a força dos estudantes que foram massacrados por esse governo, né, foram xingados à vontade, e com o apoio desses estudantes e com a adesão de novos docentes e técnicos administrativos, nós vamos sim fazer um grande movimento no dia 18 nesse Brasil. Na reforma administrativa tem uma questão que eu acho que provoca, assim, um confronto de gerações, né? O governo apresentar uma proposta que não afeta os trabalhadores que estão atualmente na carreira, que vai afetar os que entrarem depois. Isso não é uma coisa, assim, de muito mau gosto, porque coloca a seguinte situação, né? Os atuais professores e os atuais estudantes estarem lutando pelas futuras gerações. Como é que fica essa responsabilidade? Não, e o que esse governo fala ou diz, a gente não escreve. Que ele tenta adoçar a pílula da população, principalmente os mais simples, né? Como a gente chama os bolsominions, que acreditam em tudo que ele diz, nas besteiras que ele faz. E enquanto aposentado, que eu sou servidor aposentado, eu posso te garantir que se eu, por exemplo, vier a morrer, que é para morrer um dia, né? Tomara que não aconteça tão cedo, minha esposa vai receber só 60% da miséria que eu ganho hoje. Mas quando fizeram a reforma da Previdência, a princípio não mexia com quem já está aqui. Uma outra coisa, existe proposta de nos tirar dos órgãos de origem e levar para o Ministério da Economia. Aí não vai ter mais paridade, não vai ter mais coisa nenhuma, nós vamos morrer de fome. Então como é que não mexe? Gente, vamos para a rua, vamos lutar. Que eu gosto de frisar sempre, sou aposentado desde 2012, tenho mais de 70 anos e estou brigando. Não é por mim só que eu estou brigando, é muito mais pelo pessoal que está aí, ó, que vai receber diretamente a facada. A verdadeira facada, porque a outra eu duvido que tenha ocorrido, né? Obrigada, Odemir. Então fica aí a convocação e a gente começa nesse processo de mobilização, que nós estamos em março, e a agenda de março não é só das mulheres, é de toda a classe trabalhadora contra esse projeto de destruição do serviço público brasileiro. Antes de eu dizer que a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta, daqui a pouquinho, no nosso terceiro bloco, a gente tem 2 colunas, então fica ligadinho, vai ser a Helenira Vilela fazendo a análise nacional e o Anderson de Assis falando sobre prevenção à saúde. Então, se você quiser algumas dicas para se livrar da febre amarela ou então para você prevenir ela, fica aí que daqui a pouquinho a gente volta. De segunda a sexta, das
das 18 às 19 horas e a partir do dia 2 de março, chega até você o JTT Diário, ao vivo, desde a redação aberta do Portal Desacato. Notícias, reportagens, entrevistas, enquetes, cultura, arte e humor. Com Rosângela Leão de Assis, Maiara Santos e Manuela Campanha. Mais informação séria e profissional, as melhores análises e uma rede comprometida com o jornalismo solidário. Agora é todo dia, é todo dia, é todo dia. JTT Diário, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e do Portal Desacato. Sempre presente. E uma das coisas que eu acho que todo mundo já conseguiu notar nessa semana é que a gente agora tem as nossas colunas além do portal, de lá escritinho, toda semana eles postam. A gente também tem aqui no JTT Diário, e dessa vez é a vez dela, Helenira Vilela. Até rimou, viu? Até rimou a vez dela, Helenira Vilela, vou usar, hein? Gostou, né? A coluna da Helenira vai ser uma análise nacional. Mas exatamente o que você vai estar analisando, Helenira? Poxa vida, né? A gente vai tentar definir aí, ou pelo menos debater as principais questões que acontecem no nosso país. E infelizmente acontece todo dia. E quase tudo é desgraça, né? Mas vamos ver. Tentar conversar sobre o jeito que o nosso país está se desenvolvendo ou evoluindo, e como que a gente tem que fazer para se organizar e lutar, né? Você trouxe uma introduçãozinha pra gente? Você quer expressar eu esse momento? Acho que é muito importante, né? O Desacato, primeiro, parabenizar a ousadia de vocês por botar um jornal diário no ar. E eu acho que é fundamental a gente conseguir debater o nosso país, debater o nosso estado, debater a partir da nossa cidade, da nossa região, e conseguir compreender essa realidade, porque o nosso objetivo é mudar ela. Então, parabéns para o Desacato pela ousadia e pela capacidade de fazer isso com a qualidade que todos vocês e todas vocês estão fazendo. Mas vamos ver se a gente consegue instrumentalizar a nossa galera para compreender o que está acontecendo e ir para a luta, né? Porque a gente vai ter que lutar muito para poder não ir parar onde estão nos mandando, digamos assim, né? E diga-se de passagem que para esses próximos dias a gente já tem uma certa agenda de mobilizações, para além do 8M, né? Tem uma mobilização bem interessante. A gente primeiro tem que tomar um cuidado. A gente está vivendo um país que hoje existe uma convocação, que é uma convocação antidemocrática, é uma convocação contra a soberania do nosso país, porque é uma convocação de uma manifestação feita, inclusive, pelo presidente da República para o dia 15, contra o Brasil, porque é pelo fechamento do Congresso, é retornar ao AI-5, a ideia da militarização, que era uma coisa que parecia abstrata, em alguns momentos parecia uma coisa muito histriônica, muito só de fazer barulho, mas na verdade está se consolidando cada dia mais. A gente viveu, por exemplo, essa semana, e eu não sei se é Agnaldo ou se é Aginaldo de Oliveira, o comandante da Força Nacional, foi para o Ceará para reprimir aqueles amotinados que estavam cometendo crimes e ilegalidades pela Polícia Militar do Ceará, e ao invés de fazer isso, teceu vários elogios. Então, representando a Força Nacional, representando o governo federal, vai lá em frente a criminosos, porque o que aqueles
amotinados fizeram não é greve, aquilo não é luta de trabalhador, aquilo é crime, é ameaçar a população. E eles fizeram isso e o comandante da Força Nacional, ao invés de criticar, reprimir, dizer não é para fazer, vocês vão ser punidos, elogiou, disse que eles são heróis. Então a gente vê que o militarismo ele está ocupando o nosso país e essa é uma das questões muito importantes para a gente se ligar. Não é só uma quantidade de militares aleatórios que por um acaso são militares e estão ocupando cargos no governo. A gente teve a Casa Civil sendo entregue na mão de um militar, o que não acontecia há muito tempo, nem sei se tinha acontecido antes. E aí você vê esse militarismo acontecendo na forma de amotinamento de policiais, colocando em xeque e tratando como reféns a população e o governo do Estado. A gente vê esses militares sendo chamados, né, e o militarismo sendo chamado como referência para essa mobilização do dia 15, a gente vê todo esse processo, enfim, de um número muito grande de militares que se dão o direito de ameaçar, né, o Heleno, que ameaça o Congresso. Então, tudo isso está acontecendo. E aí tem essa mobilização e contra ela, em contraponto dela, além das mobilizações do 8M, a gente tem já marcado dia 14, para lembrar que a Marielle foi assassinada, aquela mulher negra, bissexual, lutadora, periférica, foi assassinada por uma milícia, que é um poder paralelo formado por militares aposentados ou na ativa, que também coloca a população de refém. A gente vai lembrar, então, os 2 anos do assassinato dela no dia 14. E no dia 18, como a gente defende um poder civil, né, a gente vai para a rua fazer uma greve da educação, que também está sofrendo um tipo de intervenção militar. Porque, afinal de contas, eles estão militarizando as escolas, eles estão militarizando o conhecimento. E a gente também vai para a rua para defender a educação pública gratuita, de qualidade, a liberdade de cátedra e o serviço público em geral, que depois da reforma administrativa está sendo desmontado completamente, né? Só fazendo um adendo nessa tua fala da militarização da educação, até alguns dias atrás foi encontrado na UNB um funcionário, que na realidade não era um funcionário, era um militar que estava disfarçado, né? Espião. O nome correto, infelizmente, é um espião. Era uma pessoa que estava trabalhando, era um funcionário da ABIN que estava trabalhando disfarçado na Universidade do Brasil, que é a UNB, em Brasília. E não é a primeira vez, porque a gente já teve também um caso de um espião da ABIN que foi nomeado como assessor para espionar uma reitora de uma universidade, se eu não me engano, não era no Mato Grosso, agora me fugiu a universidade. Então, eles estão promovendo a militarização e a gente precisa explicar para as pessoas que a militarização do ensino, as escolas cívico-militares, não é a mesma coisa que pegar, por exemplo, o modelo de ensino que tem no Feliciano, aqui em Florianópolis, que é a escola da polícia, e dizer que todas as escolas vão funcionar desse jeito. É colocar policiais dentro das escolas para eles servirem de B10, ou seja, ficar cuidando, né, intervindo na vida das crianças e dos jovens, eles policiando o trabalho dos professores. Eles não vão mudar a qualidade da escola, eles vão colocar pessoas policiais ali dentro para espionar e para reprimir e para colocar a ordem unida e fazer os meninos, por exemplo, estão proibindo estudantes de usar determinado tipo de cabelo ou proibindo estudantes de usar brinco, meninas de usar brinco maior, enfim, eles estão cuidando da vida das pessoas. E é interessantíssimo que isso é completamente antiliberal, né? Que eles dizem que são liberais, só que o liberalismo diz que a vida de cada um é problema de si, né? Então, o que eu visto, como é que eu me comporto, não impedindo, não atrapalhando a vida dos outros, era para ser um problema individual. E eles vão exatamente na contramão, eles querem cuidar da vida individual das pessoas. E as questões que são realmente problemas de Estado, tipo um PIB de 1,1%, de crescimento de 1,1%, que a gente tem chamado de PIBinho, né? Isso que é um problema de Estado, que aí sim o governo devia estar cuidando, a questão da saúde pública, muito mais a dengue do que outras coisas, por exemplo, sarampo, que voltou para o nosso país, isso é que é problema de Estado, eles não estão cuidando, pelo contrário, eles estão desmontando com essa reforma administrativa um pouco mais do serviço público, ou seja, o que mais a população precisa de Estado, que é educação pública, que é saúde pública, moradia, habitação, depois da emenda constitucional, agora eles vão fazer a reforma administrativa e vão acabar, porque quem faz a educação pública? Quem é que atende? Quem é que dá aula? Quem é que recebe os meninos na escola? Quem é que orienta eles?
são funcionários públicos. Se você for na saúde, quem é que atende? Quem é enfermeira? São funcionários públicos. E não vai ter mais essas pessoas. Eles vão reduzir a carga horária. E aí, então, é assim, militariza, bota um monte de Estado pesado para cuidar do que devia ser problema dos indivíduos e retira completamente o Estado de cuidar do que realmente devia ser problema do Estado. Né? Então, é uma vida complicada. Obrigada, Helenira. Posso falar mais uma coisa? Pode. Só antes de terminar e de agradecer, eu queria dizer o seguinte, hoje não deu, hoje primeiro eu queria dizer Daniquel Oliveira dos Santos presente, que é um militante do MTST que foi assassinado hoje pela polícia de Minas Gerais. Queria dizer que a gente, na nossa coluna aqui, sempre vai conversar da questão nacional a partir de um referencial internacional. Por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil não é um fato isolado. A gente tem, por exemplo, na Índia, um crescimento absurdo de supremacistas hinduístas para cima das populações que não são hinduístas, uma repressão, eles estão numa guerra. Então, a gente vê que esse tipo de convocação, de fechar congresso, é uma coisa que tem reflexo em vários lugares do mundo. E isso é um problema do estágio atual do capitalismo. Então, a gente percebe que esse movimento que acontece aqui não é um problema brasileiro, não é isolado. Então, a gente sempre vai ter que fazer essa análise nessa perspectiva. Eu vou tentar trazer um pouco essa contribuição aí toda semana junto com vocês. E brigadão, desacato, boa sorte para todos nós com o JTT diário. Vou estar lhe esperando todas as quintas-feiras aqui, Helenira. Estarei aqui, talvez mais uns outros dias, de vez em quando, se acontecer alguma coisa muito complicada por aí, eu apareço. Pois é. Obrigada, Helenira. Eu que agradeço, Mayara. Agora, quero chamar a pessoinha que está lá atrás, assim, do lado de uma certa presidente, de uma certa cooperativa, que agora a gente vai conversar sobre uma coisa que deveria ser problema do Estado, a saúde pública, né? Esse é o Anderson de Assis, ele vai começar hoje a coluna dele, Prevenção é Saúde. Você já deve ter visto o rostinho dele no Saúde é Vida, aquele programetezinho que era falando algumas coisinhas, diquinhas de saúde e tudo mais. Tudo bem, Anderson? Olá, Mayara, tudo bem? Boa noite. Parabéns pelo novo formato do programa. Obrigada. Uma satisfação estar aqui para participar com vocês e conversar sobre saúde é interessante, porque de uma forma geral é de interesse geral essa temática, né? E as pessoas precisam, de fato, oportunizar a si mesmas a saúde, desenvolvendo hábitos de saúde mais saudáveis, pensando na prevenção de problemas de saúde de uma forma geral e eventualmente, até entendendo melhor as doenças em si, como tratá-las. Então, o objetivo da conversa vai ser sempre tentar dar um toque específico cada vez de um determinado assunto para que as pessoas possam ficar melhor informadas e eventualmente adquirirem um hábito de saúde melhor por aí, mais ou menos isso. O nosso assunto de hoje é febre amarela. A gente está tendo bastante caso de febre amarela em Santa Catarina, mas exatamente o que é isso, né? Então, a gente fala muito das viroses em geral, né? Gripe, né? A coronavírus, mas a febre amarela também é causada por um vírus. O que ocorre no caso da febre amarela é que ela tem uma forma de transmissão um pouquinho diferente da maioria dessas viroses que a gente está acostumado a tratar. Ela tem um ciclo no Brasil que ele é principalmente relacionado com uma forma silvestre, onde um determinado animal, numa região de mata, geralmente os macacos, uma vez infectados por aquele vírus, são picados por mosquitos e se tiver pessoas naquela região, em torno daquela região de mata, elas podem ser picadas pelo mosquito contaminado e adquirirem a doença. Então, ela é uma doença que ela não acontece uma transmissão direta de pessoas para pessoas, como numa gripe, por exemplo. Se eu estiver aqui gripado, em contato com você, espirrar, você pega uma gripe. A febre amarela é um pouco diferente. Ela precisa desse intermediário, que é sempre um mosquito. Existem casos no Brasil, há muito tempo, eles são casos que variam de época do ano. Então, nessa época do verão, entre novembro e abril, maio, é o que tem mais casos, porque tem mais proliferação de mosquitos. E os casos em Santa Catarina, confirmados até o momento, nesse início de ano, são 6 casos. Todos relacionados com essa transmissão mais em região de matas. E como é que faz para prevenir? Então, assim, a prevenção da febre amarela, ela é basicamente relacionada na vacinação, tá?
Tem uma etapa anterior daqueles casos que eventualmente tem o diagnóstico, a pessoa tem um quadro clínico, como uma virose, né? Então, rapidamente tocando um pouquinho sobre isso, a pessoa pode ter um quadro de dor de cabeça forte, dor muscular, né? A maioria dos casos até podem eventualmente passar como mais brandos, alguns são bastante graves e precisam de uma internação hospitalar. A prevenção da febre amarela, ela é basicamente feita com a vacina. Tá? A vacina é disponibilizada na rede pública brasileira desde a década de 40. Tá? Essa é uma vacina que tem uma efetividade muito alta, mais de 95% das pessoas que são vacinadas, elas acabam adquirindo a defesa contra aquela doença. Então, existe no calendário vacinal e pessoas que têm mais do que 9 meses de idade, crianças com mais de 9 meses, e até adultos em torno de 59 anos podem ser vacinados, tá? Então, só crianças com menos de 9 meses ou adultos acima de 60 anos é que não são vacinados de rotina. No caso dos indivíduos com mais de 60 anos, se eles forem para áreas que têm a febre amarela, é interessante serem vacinados. Caso contrário, não há necessidade. E uma outra forma também de colaborar para essa prevenção é o combate a focos de mosquito, porque na forma urbana, que não é o que está acontecendo muito no Brasil agora, o Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite a dengue, chikungunya, zika, é o mesmo que transmite a febre amarela, pode transmitir. Então, todos os cuidados que nós tivermos no sentido geral, de evitar focos de mosquito, cuidados gerais com quintais e tal, isso ajuda num contexto da prevenção para a doença. Então, é importante a vacinação, porque essa doença ela pode ser muito grave em alguns indivíduos e, nos casos graves, ela tem uma fatalidade em torno de 50%. Então, é preciso ficar atento não só para as viroses comuns, são importantes, hoje está muito em voga falar, né, de gripe, vem agora a vacinação da gripe, coronavírus não tem vacina ainda, provavelmente vai levar alguns meses para que ela possa chegar, mas a febre amarela é uma doença para a gente também lembrar da possibilidade da vacinação, principalmente. E para quem, né, decidiu que era melhor não se vacinar, ou enfim, esqueceu, várias coisas, pegou e precisa do tratamento, como é que é? O tratamento dessas viroses ela é basicamente relacionado com o combate aos sintomas, o que acontece na doença. Por exemplo, se a pessoa está muito febril, vai ser tratado a questão da febre, dor. Alguns pacientes que vão ter complicações maiores renais, talvez precisem de hemodiálise, muitos pacientes vão precisar de terapia intensiva. Então, não existe um tratamento específico contra o vírus da febre amarela. Né? Existe, na verdade, uma série de medidas médicas que são tomadas para tratar essa infecção como um todo, e o tratamento pode ser maior, mais intenso ou menos intenso, de acordo com a severidade do caso. Muito obrigado, Amberson. Toda quinta-feira também, assim como a Helenira, o Amberson vai estar aqui para dar essas dicas, para falar de alguma doença, falar de vacinação, enfim, várias dicas de saúde, então você não perca, porque, né, importante, saúde, muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso quarto e último bloco. Ah, que peninha! Mas, nesse quarto e último bloco, a gente tem a participação do Celso Vicenzi, que ele vai contar um pouquinho sobre o livro dele que ele lançou por esses dias. Então, não sai daí que a gente já volta. Desacato é nós! O que é o desacato para você? Desacato é minha paixão. Desacato é nosso portal. Desacato é o meu trabalho. Desacato para mim é eu e você. Desacato é o nosso jeito de ver a comunicação. Desacato? Desacato é muito ótimo. Desacato sou eu. Desacato é nós! 13 anos com a outra informação. Solidária e de classe. Apoie o Desacato. A gente está sempre presente.
voltamos. E aqui, como a gente é muito rápido, a gente vai com um entrevistado pro intervalo, já volta com outro, e aí você perde todos esses momentos belíssimos, que é a gente conversando sobre várias coisas. A gente está aqui agora com o jornalista Celso Vicenzi. Tudo bem, Celso? Tranquilo. Vai lançar livrinho por esses próximos dias, né, Celso? Isso aí. Conta um pouquinho pra gente sobre o livro. Então, esse é o meu quarto livro, né? É o terceiro de humor. Chama-se O Caos Está Funcionando na Mais Perfeita Ordem, né? Uma certa ironia e provocação para o momento atual, né? Então, são centenas de frases abordando vários aspectos, desde comportamento, questões, né, de política, economia, todos os assuntos, né, pertinentes que, né, alguém pode abordar. Como humorista, a gente sabe, o humorista é um sujeito que sempre, em todas as épocas, era um observador incômodo, digamos assim, da realidade, né? Era alguém que está sempre, de alguma forma, fustigando, né, o status quo, o poder que está estabelecido. Então, acho que o livro tem essa pegada, né, de um humor um pouquinho mais crítico, não é um humor de só fazer graça pela graça, tá? São tiradas um pouco sarcásticas, diríamos assim, mordazes, um pouco mais, né, doloridas do que, né, o simples humor, né, caricato que às vezes as pessoas estão acostumadas a ver por aí. Então, o lançamento vai ser lá na Letraria, no Multi Open Shopping, no Rio Tavares, dia 13 de março, sexta-feira, tá? E a partir de 18h30 eu vou estar recebendo os amigos, todas as pessoas que quiserem, né, participar desse lançamento. Celso, essa semana a gente deu uma conversadinha, eu, né? Deu uma conversadinha aqui com o Frank Maia, que é cartunista, e aí ele estava falando muito sobre esse processo criativo, de como fazer a piada já da piada, porque no caso do governo Bolsonaro a gente já vem com a piada pronta, né? Você sente essa dificuldade de fazer a piada da piada? Frank, primeira coisa, um grande amigo, já participei várias vezes com trabalhos com ele. Quando eu trabalhava em sindicato, Sintrafest também, chamava ele para vez em quando fazer algumas charges, algumas cartoons, né, para o sindicato, né? Figura extremamente, né, agradável e um cara, né, muito legal. Eu acho que talvez os cartunistas tenham um pouquinho mais de dificuldade. O meu tipo de humor é um pouquinho diferente, né, que eu não vou em cima do fato exatamente em si, né, mas eu tento transformar isso a partir de um olhar mais literário, vamos dizer assim, como a própria Tânia Ramos, né, que é doutora em literatura, né, literatura portuguesa, está falando na introdução do livro, né. Então são pegadas um pouco diferentes. Se as pessoas quiserem entender um pouco isso, eu vou, por exemplo, citar duas aqui que estão aqui na contracapa do livro, né? As pessoas entenderem como é que é essa pegada do livro. Por exemplo, soja, feijão, trigo, que nada. Quem plantou ódio no Brasil está colhendo a melhor safra, né? Ou coisas, por exemplo, ligadas à nossa atividade, que é jornalismo, né? O jornalismo brasileiro concorre cada vez mais com as farmácias de manipulação. Então, para mim, não tem esse problema de olha, o que está acontecendo ou não me impede de fazer um humor um pouco crítico, mordaz sobre a realidade brasileira e internacional também, né? Então, a gente vai sempre desenvolvendo por aí, com um texto enxuto, né? Bem resumido daquilo que a gente quer comentar, né? Sobre a realidade brasileira. E essa realidade brasileira, ela não tá só se repetindo, mas ela parece que nunca foi embora. Ela parece que sempre esteve aqui, né, o tempo todo. Por exemplo, eu brinco também no livro, brinco é uma forma de dizer, mas para quem está estranhando um pouco essa questão da divisão, né, eu sempre digo, olha, nós estamos divididos desde as capitanias hereditárias, né, então isso não é novidade no Brasil. E digamos assim, a elite que governa esse país, a gente sabe desde o início, né, mantém, de certa forma, a mesma estrutura que está aí até hoje, né? Com pequenas variáveis, né? Mas nós sabemos que o Brasil vive momentos muito pequenos, né, de liberdade democrática, né? A nossa história é uma história, né, de golpes, de ditaduras e tudo mais. Então, não me parece que seja muito diferente do que já aconteceu no passado. Só que dessa vez com um enfoque um pouco diferente, me parece. Porque tem a questão das fake news, por exemplo. Claro que sempre teve mentiras, né, em todas as épocas, né, da humanidade, mas assim, potencializadas pela tecnologia que nós temos hoje, né, é quase um mundo paralelo e as pessoas não estão conseguindo sequer entender o que é real e o que é ficção. Então, isso é um fato novo na história e isso vai realmente demandar uma série de consequências que a gente ainda não tem muito claro e sabe que não serão boas consequências, naturalmente. Celso, só aquele último convitinho, porque você já emendou lá no começo.
Mas que dia, que horas, onde o evento é aberto, não é? Está aqui a capinha do livro, né? Dia 13 de março, sexta-feira, é uma sexta-feira, 13 de março, nenhuma superstição, porque eu nasci no dia 13, acho que uma data ótima, né? Lá na Letraria, que é uma livraria que tem lá no Multi Open Shopping, um espaço muito agradável lá, em Rio Tavares, né? Aqui em Florianópolis. Todos estão convidados, né? Por favor, será um prazer recebê-los lá. Obrigada, Celso. Eu que agradeço por esse espaço. Gente, a gente está no nosso último bloco, óbvio, mas antes da gente, né, passar ali para que a Manuela possa fazer a sua última saudação, passar as informações que eu sei que ela está recebendo ali. Ontem a gente teve um probleminha técnico com o informe do Dagoberto Bordim, nosso jornalista, lá na Palhoça, aqui do nosso ladinho, pertinho da gente. Então, por isso, a gente vai estar colocando de novo para que você consiga receber todo o informe dele bonitinho, direitinho. Desculpa, Dagoberto, isso não vai mais voltar a acontecer. Talvez volte, mas a gente diz que não vai voltar a acontecer. O zoneamento e o plano diretor da região sul de Palhoça. Acompanhamos com muita preocupação a obstinada intenção da Prefeitura de Palhoça em alterar o plano diretor da região sul do município. O projeto de lei 670 de 2020 era para ter sido votado na Câmara de Vereadores no último dia 23 de janeiro, numa sessão convocada extraordinariamente, mas foi retirado de pauta. Isso devido à manifestação do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, antiga Fátima. A Prefeitura, no entanto, ainda pretende aprovar um projeto de zoneamento que está acontecendo sem a participação das comunidades da Pinheira, da Guarda do Embaú, da Ponta do Papagaio, da Praia do Sonho, a chamada Baixada do Maciambu. Falta ao projeto, então, sintonia com os planos de manejo das APAs, da Baleia Franca e da APA do entorno costeiro e também com o plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Eles não têm estudos prévios e consistentes sobre os impactos ambientais decorrentes da pretendida verticalização da região sul, que é a única área preservada da Palhoça e uma das poucas ainda de Santa Catarina. A verticalização e a implantação de uma área industrial numa região que não dispõe sequer de água encanada, tratamento de esgotos e mecanismos de preservação de sua balneabilidade. Por isso, cerca de 30 entidades da região solicitaram a suspensão do projeto e a efetiva participação das comunidades na elaboração desse projeto. O plano diretor tem que ser revisto a cada 10 anos e o que nós temos é de 1993. Fizemos um abaixo-assinado online e presencial e ele contou com mais de 10 mil assinaturas. Esse abaixo-assinado é contra o projeto de lei da Prefeitura e está sendo encaminhado tanto à Prefeitura quanto à Câmara, à Fundação Cambirela de Meio Ambiente, ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e à Promotoria do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Dagoberto Bordim, da Rádio Comunitária Pinheira. Voltamos aqui depois do nosso pedido de desculpa pro Dagoberto. Agora, antes da gente finalizar, assim, ó, de vez, de dizer tchau, e aí só amanhã que você vai ver o Raul Fittipaldi aqui na apresentação do JTT Diário. A gente vai agora com a Manuela na nossa mesa 2. Tudo bem de novo, Manuela? Oi, Mai, tudo bem. Manuela está recebendo o quê? Comentários. Estou recebendo informações. Informações. Ó, Manuela vai ler a informação e ela vai falar pra você como que você faz pra mandar uma informação pra gente, porque a gente gosta de receber informação aqui. Exatamente. E não só informações como essas, assim, vou ler já de cara. O comentário que a gente recebeu foi: Olá, sou Patrícia Vitorino. Os banheiros do Tcem estão fazendo campanha contra funcionários públicos. Eu não estava sabendo disso, a gente até estava conversando no intervalo, a Mai falou que isso é recorrente, que ela já viu, que tem várias mensagens. E pintaram os banheiros do Tcem, e aí foram lá e picharam de novo, enfim, uma novela.
sim, ficar atento, né? É importante saber essas coisas. E além desse tipo de comentário, é legal se você tiver alguma pauta, se souber alguém que tenha, a gente recebe comentários tanto no YouTube, agora, por exemplo, que a gente está ao vivo, mas na página do Facebook, no Instagram, no Portal Desacato. É importante para a gente ter esse retorno e também para conseguir chegar a cada vez mais espaços. Então, por favor, mande pra gente, a gente... E assim, ó, só uma coisinha que a Manuela esqueceu de falar. Se você vai mandar sugestão de pauta pra gente, por favor, mande o número de telefone, e-mail, contato, a fumaça que a gente vai mandar pra pessoa pra entrar em contato com ela, porque a gente precisa disso pra poder apurar aquilo que você mandar pra gente. Então, por favor, mande a informação completa. É isso. Não deixem de mandar. Também, se não tiver essa informação, não deixa de mandar, a gente corre atrás, mas sim, é importante. Sim. Claro, se tiver, mandar mas também, se e-mail, quiser só mandar assim, dizendo assim, tchau, gente, beijo, vocês são lindos, perfeito, sim, o programa. Manda. Pode mandar também, a gente aceita, não precisa ser só pauta. Vamos trocar, amor. Vamos trocar amor, exatamente, entendeu? Verdade. Obrigada, Manuela. Obrigada, Mai. Obrigada, James Ratieri, que está aqui no suporte das nossas redes. Obrigada, Jana Machado. Gente, eu sempre erro. Jana Machado, que está na direção executiva, cuidando ali de tudo, de todos os botões que ela tem que apertar, da nossa câmera. Obrigado também, Raul Fittipaldi, Thalifeld Glazer, que ficaram no suporte para dizer assim, olha, tem erro, olha, tem comentário, olha, não sei o quê. Enfim, a edição do JTT Diário de hoje vai ficando aqui, mas a edição do portal não fica aqui, porque sou eu que estou fazendo, inclusive, né? Então, vocês vão me ver lá até as 9 horas da noite hoje. A gente volta amanhã com a apresentação de Raul Fittipaldi aqui na nossa redação aberta. Tchau!